um vídeo sobre a inscrição na Ordem dos Advogados aqui de Portugal. Assim que a minha cédula profissional chegasse. E finalmente ela chegou, né? Chegou há 2 dias atrás. Pra quem não sabe, eu me inscrevi, sou advogada brasileira, e me inscrevi na Ordem dos Advogados aqui de Portugal, através da Seccional de Lisboa. Como eu tinha dito anteriormente, inclusive no Instagram, eu fiz a minha inscrição na Ordem quando eu ainda estava no Brasil. Eu contratei um serviço de domiciliação profissional de uma colega advogada já residente aqui em Portugal, para poder fazer a minha inscrição na Ordem mesmo à distância, mesmo eu ainda ainda não sendo residente em Portugal. Por que eu fiz isso? Como eu já tinha, acredito que comentado no vídeo anterior ou no Instagram, eu comecei a planejar a minha vinda para Portugal há mais ou menos um ano. Não tinha objetivo de vir para Portugal a princípio, estava pensando em ir para a Irlanda, para os Estados Unidos. Eu comentei no vídeo anterior, quando eu falo sobre o mestrado em Direito. E eu escolhi vir para Portugal exatamente porque Brasil e Portugal têm um acordo de reciprocidade, onde os advogados brasileiros podem se inscrever aqui na Ordem dos Advogados de Portugal, sem precisar fazer um novo exame, assim como os advogados portugueses também têm essa possibilidade de, após inscritos na ordem do seu respectivo país, fazer a inscrição na Ordem do Brasil, né? Como eu tinha explicado, para fazer a inscrição na Ordem dos Advogados aqui de Portugal, é necessário já estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, já ter passado no exame da Ordem do Brasil e com o número, a cédula profissional, todo o processo de inscrição já concluído, pode requerer a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, que foi o que eu fiz. Exatamente, eu escolhi fazer o mestrado em Portugal. O ponto principal, né, além da universidade renomadas e da validade do mestrado no Brasil, também a questão da inscrição na ordem, poder atuar como advogado em Portugal enquanto estudante, para mim, era muito importante, né? É muito difícil a gente passar 2 anos sem poder, enfim, trabalhar, atuar na sua área. Então, eu quis, sim, escolhi estudar e, assim que possível, poder atuar na minha área aqui. Então, fiquei de explicar como é o processo de inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal. Como advogado brasileiro pode se inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal. Estando inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, já estando inscrita, tendo a minha OAB lá no Brasil, a minha vermelhinha lá, eu fiz o requerimento aqui em Portugal. O que acontece? Para fazer esse requerimento aqui em Portugal, é necessário ter um número de contribuinte aqui no Brasil, aqui em Portugal, que se chama NIF, e precisa ter a domiciliação, né? Sendo residente em Portugal, tendo um domicílio aqui, uma autorização de residência, eu poderia fazer quando chegasse aqui. Mas aí eu escolhi fazer antes por conta do tempo que leva até efetivamente sair o número da ordem. Eu pesquisei bastante que poderia demorar um pouco e eu já queria chegar aqui inscrita, já podendo aproveitar as oportunidades, né, que eu tivesse quando eu chegasse aqui. Coisa que se eu esperasse vir pra cá ia demorar um tempo a mais. Então, ainda no Brasil, eu contratei uma advogada que é brasileira, que mora aqui em Portugal, que tem um domicílio profissional. E aí eu fiz meu processo todo, foi ela que fez, né? A Ordem dos Advogados de Portugal pede alguns documentos. Eu mesma que busquei esses documentos no Brasil, enviei para ela lá em Lisboa, né? Foi lá em Lisboa que eu fiz o meu procedimento, mas eu poderia ter feito aqui no Porto, que é onde eu moro, mas eu escolhi essa profissional, que eu tinha mais uma maior confiança, aproximação, enfim.
E aí ela fez todo o processo para mim, né? Qualquer advogado domiciliado em Portugal, que tenha um domicílio profissional em Portugal, pode fazer isso. Você tem duas possibilidades: esperar chegar aqui em Portugal, ter a sua autorização de residência, que é o número da autorização de residência, um documento, e depois dessa autorização de residência e um domicílio, eu poderia ter dado entrada. Você pode dar entrada. Mas também a possibilidade de fazer um planejamento e antes de vir para cá, antes de chegar aqui, fazer. Foi o que eu fiz. E pedi alguns documentos que a ordem exige. Fiz uso do acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal e ela fez todo o procedimento para mim. Ela criou um NIF, que é o número de contribuinte, me domiciliou profissionalmente no escritório dela e depois ela deu entrada no procedimento para mim. Paguei uma taxa de 300 euros. É bom, assim, geralmente atualiza assim anualmente, mas custou 300 euros a taxa da inscrição, que eu paguei a ordem, fora o serviço, né? Nós advogados podemos oferecer esse serviço aqui, de domiciliação profissional. Paguei o valor dos honorários advocatícios para fazer o serviço e do NIF, que é o número do contribuinte, como se fosse o CPF no Brasil, aqui é chamado de NIF, a minha domiciliação profissional e o procedimento de entrada na ordem. Com isso, a advogada ficou responsável por receber todas as comunicações da ordem e me passar todas as informações. Geralmente, os advogados brasileiros fazem isso, né? É uma novidade que tem algumas novidades aí que eu vou contar futuramente no meu Instagram ou até mesmo aqui no YouTube. Mas podem fazer esse tipo de serviço. O que eu acho? Algumas pessoas me perguntaram a opinião. Eu acho muito positivo. Eu acho que se você está fazendo um planejamento de estudar em Portugal e quer atuar na área ou quer mudar de país, enfim, faça o exame na ordem no Brasil, conclua, se inscreva na ordem dos advogados do Brasil e depois da sua inscrição, seu número da ordem do Brasil sair, tudo ok, você fazer o requerimento, mesmo ainda estando no Brasil. Pelo que eu pesquisei, o procedimento poderia durar de 60 dias até 5 meses. E quando eu fiz o requerimento, eu estava há 1 mês antes de vir, há 2 meses antes de vir para cá, quando dei entrada no requerimento. Até que foi rápido o prazo. Eu acredito que dias antes de vir pra cá, eu já tinha comprado a passagem pra cá. Dias antes, eu acredito que 15 dias antes de vir, a minha ordem saiu. Mas isso não é o comum. A minha foi bem rápida até, pelo que eu pesquisei. Então, eu acho que acredito que a mensagem de acolhimento que a ordem mandou. Mais outra aqui, e a advogada, a colega que eu fiz a inscrição, também me enviou algumas instruções, né? Além disso, a gente precisa saber, tem uma área na ordem, e uma área reservada para os advogados inscritos na ordem, e nessa área reservada é possível emitir certificado digital. A gente também, aqui, o advogado tem poderes como se fosse um tabelião, né, da autenticidade a alguns documentos. Então, a gente pode fazer isso através dessa área reservada, baixar o certificado digital. A senha chega no escritório que fez a sua domiciliação ou na sua casa, se você escolher fazer a inscrição quando chegar aqui. Um ponto muito importante, que é o que eu queria falar nesse vídeo, que eu não via muita gente falar, só vi depois. Que inclusive foi por essa razão que eu me apressei a fazer a inscrição aqui. Foi sobre... para quem não sabe, aqui em Portugal a gente não tem defensoria pública. Na verdade, são os advogados mesmo inscritos na ordem dos advogados de Portugal que fazem o serviço do apoio judiciário, né? Como se fosse uma defensoria pública.
mas é o advogado que faz. A ordem dos advogados faz, você se inscreve no apoio judiciário e a ordem coloca disponível lá e você pode se habilitar, né, para concorrer a algum tipo de causa civil, enfim, criminal, enfim. E aí você é convocado e você aceita ou não fazer aquela defensoria, como a gente chama no Brasil. E quem paga esses valores aos advogados é um fundo do apoio judiciário, acredito que é isso, se eu não estiver enganada, acredito que não, que paga, que o Estado paga diretamente a ordem repassa. Dá até pra ver lá os valores recebidos, mês a mês, enfim, é assim. Existiam alguns rumores de possíveis alterações. Existia no momento uma questão política entre o Brasil e Portugal, não quero mencionar aqui. E eu fiquei com receio de ou a gente perder o acordo de reciprocidade aqui, mas também fiquei com receio e não poder mais ser facilitada essa inscrição, ou essa questão do apoio judiciário. Existiam rumores na época de que existiria uma imposição de comprovação de atividade jurídica nos tribunais aqui, para poder fazer a inscrição no apoio judiciário. E de fato aconteceu isso. Os advogados aqui na ordem fazem um estágio que leva um tempo, acredito que é um ou 2 anos. E esse estágio, são aulas e também atividades jurídicas, como se fosse uma prática jurídica, um estágio supervisionado, algo assim. Coisa que os advogados brasileiros não fazem, né? Nós fazemos 5 anos de faculdade, aqui a faculdade são 3 anos, depois mais 2 anos de mestrado, e isso poderia impactar esses rumores, essas discussões na minha inscrição. E, de fato, o primeiro, graças a Deus, não aconteceu, que foi a perda do acordo de reciprocidade. Não, a gente não perdeu, apesar das questões políticas que estavam acontecendo na época. Posso estar exagerando, mas era um receio que eu tinha. E 2, que era a questão do apoio judiciário. De fato, houve uma alteração. Então, eu me inscrevi na ordem, depois dessa normativa que colocou a obrigação para poder se inscrever no apoio judiciário, ter pelo menos 1 ano e 6 meses, 18 meses de comprovação de atividade no tribunal. Isso não é só uma questão que impacta para nós brasileiros, mas também para os daqui. Mas, considerando que houve essa alteração, eu preciso aguardar 1 ano e meio para o apoio judiciário, para poder fazer essa defensoria pública, entende? Não tem impedimento para a advocacia privada, você pode atuar livremente. Porém, o apoio judiciário, que seria dessa defensoria pública, houve a repercussão. Então, se eu tivesse ainda me inscrito um pouco antes, eu não teria sido pega com essa normativa, que acabou limitando, né, o trabalho do advogado no apoio judiciário. Apoio judiciário, defensoria pública, então não posso fazer o trabalho de uma defensoria pública e receber pelo apoio judiciário, mas a advocacia privada, normalmente, sem nenhuma repercussão, não há nenhuma limitação ao trabalho.